Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre um prazer, uma alegria muito grande encontrar vocês todas as quartas-feiras para darmos continuidade ao estudo dessa obra extraordinária, A Vida do Mundo Espiritual, que foi trazido à lume da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando o livro 4 dessa obra. Aliás, estamos já na parte final, estamos estudando hoje o capítulo 18, no livro que tem 20 capítulos, portanto, estamos já na parte final. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, cujo título chama-se Desprendimento Difícil. E assim, antes de propriamente começar a analisar o capítulo, queria fazer uma simples digressão ou um simples resumo do capítulo para a gente entender a importância, né? A literatura espírita tem nos dito, e André Luiz especialmente, que a preparação para morrer é muito importante. Afinal de contas, todos iremos passar por essas questões, é um fato. E é muito importante estar em paz, tranquilo, em harmonia. A gente viu lá no caso de Dimas como ele estava angustiado e a própria família dificultou o processo. Mas é muito importante, por exemplo, ter compreensão da multiplicidade das existências, é muito importante ter compreensão do mundo espiritual, porque as criaturas que ignoram isso, e notadamente aqueles seguidores das religiões dogmáticas, que falam de céu e de inferno, de purgatório, etc., isso traz graves dificuldades às pessoas na hora da desencarnação, porque quer queira, quer não, o desconhecido dá medo, não é? Muitas pessoas, ao pensar da possibilidade de ir para o inferno, algo assim, no inferno pintado pela veneranda Igreja Católica, com todo respeito, mas nos narra de um local de dores eternas, de penas angustiantes e eternas, como se Deus não fosse o Pai misericordioso e bom. Então, isso causa muito receio às pessoas. Então, isso dificulta, ao passo que aqueles que tiveram uma vida digna, harmoniosa, entendem que nosso corpo de carne nada mais é do que a vestimenta do espírito. E se é uma vestimenta, como Jesus dizia, na verdade, uma roupagem, uma casa temporária do espírito, ora, se é uma roupagem, essa roupa não pode ser eterna. Ela tem um prazo de vencimento, um prazo de validade. Acontece que essa roupagem do espírito, quando ela está rota, quando ela está na fase final, quando ela já não tem mais energia para seguir em frente, o espírito precisa abandonar o corpo. E esse processo do abandono do corpo, esse desligamento, até porque as ligações, o corpo de carne é uma cópia do corpo perispiritual, que é, por outro lado, a roupagem do espírito, esse desligamento não é uma coisa singela, por isso acontece a perturbação, como me diz André Luiz, porque é um processo de desate dos nós, célula a célula, e esse processo de desate é a mudança de patamar vibratório. Vamos sair do patamar da materialidade para mudar para outra vibração, outra instância. O espírito vai se libertar da materialidade e vai ganhar outra dimensão espiritual. Por isso que esse processo acontece essa desarmonia momentânea, dependendo do estado de espírito. Uns são muito mais essa angústia, essa dificuldade são maiores e outros menores, depende do estágio. E quando não se tem a compreensão, quando não se tem a educação a respeito da imortalidade da alma, isso tudo fica muito mais difícil, porque não se tem compreensão. Por exemplo, os irmãos evangélicos, com todo respeito, alguns têm a compreensão pelos dogmas que eles trazem, que quando a gente desencarna, fica dormindo até que Jesus volte, né? Mesmo o corpo, o nosso corpo de carne desmaterializando, que o corpo de carne volta para a Terra e desmaterializa, como se fosse possível voltar a rematerializar um corpo que foi desmaterializado. É impossível. Então, André Luiz mostrou no livro Mensageiros que essas mentalidades, esses dogmas, dificultam sobremaneira o desencarne e, às vezes, até o início da convivência no mundo espiritual, por essas informações de sintonia com a realidade do mundo espiritual. Então, é importante a gente ter essas compreensões. E vamos ver também que algumas criaturas, quando desencarnam, têm a presença dos entes amados ao lado dos espíritos. Vimos o caso de Dimas, que a mãezinha foi muito importante na hora da desencarnação dele, que estava muito angustiado. Vimos o caso de Fábio, que o paizinho estava junto. E vamos ver hoje o caso de Cavalcante, que nem vai estar o pai, nem vai estar a mãe.
Entretanto, ninguém está desprovido, o amigo espiritual dele, Bonifácio, está lá. Aí alguém pergunta, mas por que que nos o pai e a mãe estão juntos, ou às vezes os dois, e às vezes não? E aí, a resposta talvez seja possível, duas respostas eu vejo, por exemplo. Uma que os pais, pai e mãe, poderão estar encarnados, o que dificultaria esse processo estar lá presente nesses momentos. Ou mesmo que os pais não estivessem em condições de ajudar os filhos. Se os pais estão desequilibrados no mundo espiritual, na região umbralina do cor do gênero, não seria útil ser chamado eles, que, ao invés de ajudar os filhos, desarmonizaria mais os filhos. E ninguém pode dar o que não tem. Então, é possível, a gente vai ver isso. Então, com essas explicações iniciais, nós vamos então começar a estudar esse capítulo interessante, desprendimento difícil, mostrando o caso de Cavalcante. Então, diz André Luiz assim, agora tínhamos sob nossos olhos o caso Cavalcante em processo final, ou seja, ele estava numa situação difícil, porque o corpo já estava numa situação bastante deteriorado, estava sem energia, e ele estava prestes a desencarnar. Quando ele diz assim que agora temos nosso caso, o caso Cavalcante, lembremos que a equipe cujo de André Luiz faz parte, pela primeira vez como titular de uma equipe de socorro, que tinha Jerônimo como coordenador desse trabalho, tinha mais Padre Hipólito Luciana, que é enfermeira, a missão deles era resgatar ou ajudar o processo de desencarnação de 5 irmãos moribundos, ou seja, todos na fase final, prestes a desencarnar, porque tinham méritos, por isso a equipe fora designada para assisti-lo, né? Entretanto, Dimas já tinha desencarnado, nós vimos o caso de Dimas, o caso de Fábio, equilibrado e harmonioso. Esta semana passada estudamos o caso de Dona Albina, uma pessoa de grandes méritos, e aconteceu um caso interessante, por uma intercessão de um menininho, João, pela explicação que vimos lá, ela ganhou uma moratória, ou seja, mais alguns dias, alguns, talvez meses, na carne, em função da circunstância, por querer beneficiar toda a coletividade. Portanto, Cavalcante é o quarto na missão deles, que era assistir os 5 que estavam para desencarnar. Faltando, então, ainda o nome dela, Dona Adelaide, que nós vamos estudar no próximo capítulo. Será a última para concluir essa missão importante da equipe de Jerônimo, certo? Muito bem. Então, quando ele chegar lá, viram que o nosso amigo, o Cavalcante, está numa situação muito difícil, agarrado ao corpo, insistir em continuar vivendo, mesmo que o corpo já tivesse aos frangalhos. Lembra quando a equipe de André Luiz esteve lá, quando eles chegaram de nosso lar, foram visitar cada um dos 5 moribundos, né? E quando eles chegaram ao hospital onde se encontrava Cavalcante, disseram que dos 5 visitados, a situação de Cavalcante era o mais difícil. Porque Cavalcante não tinha compreensões, noções sobre a vida do mundo espiritual, muito apegado à matéria, muito apegado aos dogmas da própria religião, não tinha preparados para morrer. Esse era um ponto. E segundo, a situação dele era lastimável. Ele foi abandonado pela família, abandonado pela esposa. Ele era uma pessoa muito... colocou a sua vida a serviço do bem, do trabalho edificante em favor dos mais humildes, e abriu mão dos bens materiais. E a família abandonou por essa questão. A esposa abandonou, a família deixou, e ele estava, por exemplo, numa situação muito sofrendo muito no hospital público, numa enfermaria coletiva, numa situação muito difícil, havia um sofrimento muito grande, com o organismo em frangalho, a situação era muito dramática, a situação de muito sofrimento, né? Eles tinham dito isso aí. Muito bem. Então, quando chegar lá agora a equipe ia preparar para os encarnes, olha, ele estava lá no sofrimento atroz, o corpo já falido, mas ele insistia em continuar vivendo, né? Só a intervenção cirúrgica, que quando André Luiz esteve a primeira vez, fora dito por Bonifácio que ele iria fazer, no apêndice, no duodeno, não surtiu efeito por uma razão muito simples. Foi feito tardiamente. Se ele tivesse as condições materiais, possivelmente, e tivesse um hospital privado, e tivesse condições de ter feito ao tempo, teria melhorado. Mas como a gente sabe como é que são as coisas públicas nos hospitais, onde recebe as pessoas desprovidas de condições materiais, as questões sempre demoram muito. Então, a cirurgia, quando chegou, já não ajudou mais a ele. Mas, olha, ele começa a traçar um perfil de como estava a condição orgânica de Cavalcante, que era periclitante. Olha, o peritônio dele está cheio de infecção, uma infecção imensa, perdia força, porque não conseguia mais se alimentar, coitado. Ele dizia, olha, eu não conseguia se alimentar, ele perdia energias, não tinha mais como compensar a perda de energias vultuosas se ele não estava se alimentando, não tinha como nutrir o corpo, né? O intestino dele está numa situação de repugnância e compaixão, disse André Luiz, porque inspirava compaixão, porque a situação estava dramática, os vasos destinados à fermentação. Qual estava um vaso destinado só à fermentação? O intestino, que estava numa situação difícil,
estava cheio de trilhões de bacilos, ou seja, os germes encarregados, os vermes encarregados da decomposição já estavam atuando. Ele em vida ainda, uma situação muito dramática. Né? Profundo desequilíbrio do intestino delgado, o colo de céu estava cheio de pequenos túneis de coletividade microbiana, já no processo imenso, já de avançado estágio. Os micróbios estavam tomando conta em vida ainda, o corpo em vida, mas começou a fazer decomposição do corpo. Pilosidades, sangue purulento, uma situação muito difícil. Algumas vezes se abria, hemorragia. Então, a situação era dramática do corpo dele. O aparelho intestinal, segundo ele, não tem mais o tônus que dava vida, os pâncreas também não toleravam mais qualquer trabalho, o estômago, total incapacidade, gasta. A situação era muito, muito, muito terrível, né? Como ele dizendo. Então, olha, os distúrbios eram muito no fígado, então, estava cheio de animal clivorágio, ou seja, do processo de decomposição do organismo, ausência de controle psíquico, os animais estavam dominando, é como se fossem salteadores do corpo. O processo já estava imenso, avançando na própria carne, ou seja, o próprio corpo, a roupa rota do corpo já estava vencida. Já era para ter desencarnado, né? Mas a teimosia dele em viver criava dificuldades. Olha, ele não conseguia mais se alimentar. Nem água ele podia tomar. Tudo que ele tomava, ele vomitava. Por isso, a situação era difícil, estava exausto, cansado. Não se alimentava mais para nutrir o corpo. Sistema nervoso abdominal também, em desarmonia crescente. Mas Cavalcante, pelos medos que tinha da morte, continuava teimando em viver. E ele ficou impressionado com a força do poder da mente. Mesmo o corpo não suportando mais nada, mas a força do poder da mente ainda continua mantendo ele vivo. Né? Ele disse, olha, a situação era muito dramática, né? Está tudo já em decadência, etc. Fazia 4 dias que a equipe de André Luiz e de Jerônimo estavam lá, já ultimando as medidas para ajudá-lo a desencarnar, mas ele continuava numa situação dramática, numa situação difícil, moribundo, e Jerônimo, então, tomou a decisão, olha, está na hora de desatar os laços, ele precisa desencarnar porque o corpo não suporta mais nada. Bonifácio, que era o amigo espiritual dele, o espírito prestimoso que estava o tempo todo ao lado dele, buscando ajudar no trabalho, informando dessa resolução. Bonifácio foi formado através de Jerônimo, de que chegou a hora, não dava mais para continuar. Então, pelos canais intuitivos, passou para o doente, olha, chegou a hora. E então, quando ele recebeu essa intuição de que estava para morrer mesmo, ele mandou chamar o capelão, o padre, né, que atendia naquele hospital. Ele era muito católico, e nós sabemos que os católicos, sempre na hora que precede a morte, chamam, porque desejam receber do líder religioso deles conforto, apoio, ajuda espiritual, receber o apoio, a tranquilidade para desencarnar bem. Ele mandou chamar o capelão, né, com o propósito de fazer uma confissão, que é um ato natural das pessoas que desencarnam, que confessam seus erros, que pedem que Deus ilumine, etc., na busca de consolo espiritual. Mas quando o padre chegou, chegou com muito ânimo, não, né? Queria ficar o tempo mínimo com ele, você não teve a caridade de entender a situação de lástima que ele se encontrava, para dar o apoio, conversar com ele, tranquilizá-lo, porque ele estava muito intranquilo, cheio de medo, né? E sentindo as emanações desagradáveis do corpo, que estava numa situação já em decomposição dele mesmo, vivo, né? Tentou ser o mais rápido possível para que Cavalcante, para sair daí. O padre não estava preocupado muito em levar conforto para ele, não, né? E ainda disse, olha, Cavalcante nem sabe, se estivesse tranquilo, em paz, o bem que ele iria receber quando desencarnasse na morte, porque ele foi um trabalhador do bem. Se ele tivesse a preparação para morrer, estaria tranquilo, estaria feliz de estar passando essa angústia. Ele vem há dias e meses sofrendo em cima dessa cama, nesse hospital, de tanto sofrimento, um hospital público, cheio de gente doente, uma situação lastimável. Se ele soubesse o que aguarda ele depois da morte, ele estaria feliz de estar se libertando dessa doença, dessa dor imensa. Mas, depois da confissão, Cavalcante queria prolongar a história, porque ele tinha uma sede muito grande de consolação e prolongava a conversa com o padre. Se o padre queria a conversa, ele continuava. Mas, padre, disse ele, eu sei que vou morrer, padre, estou no fim. Aí o padre, para tentar diminuir a conversa, cortar o papo, meu filho, se entrega a Deus, só ele que vai saber o que surgirá. Quem sabe se não tem longos anos de vida ainda, ou seja,
de vez de dar consolo ao moribundo estar naquela situação, que ele sabia que ia morrer, tentou dar esperança para ver se livrava dele cedo e ir logo embora. Tudo pode acontecer, disse o padre, o capelão apressado, tentando dissimular as impressões olfativas, que o corpo dele cheirava mal, né? Aí disse, mas padre, disse ele ingênuo, tenho muito medo de morrer, padre. Ele, quando não conversa, e o padre sem paciência. Então o religioso disse, olha, já enfadado, já não querendo sair, estava enfadado com aquela conversa, doido para sair de perto. Mas esse enfado do padre, em princípio, a situação estava tão difícil, de dores, fraquinho, nem se apercebeu desse aborrecimento do padre. Aí disse, padre, eu precisava me preparar ali só precisamos preparar o espírito, senhor, o padre contar, precisamos preparar o espírito porque deve ou para morrer ou para viver. O padre foi logo com essa curta. Se prepara. Aí ele disse, mas ouça, padre, estou tentando aumentar a história, está no conforto, né? Será que eu me salvarei, padre? Olha a questão dos dogmas, o peso dos dogmas da Igreja Católica, né? Como faz numa situação como essa, como cria medo nas pessoas. Ele estava com medo de não se salvar, de ir para o inferno, de ir para o purgatório. Né? Esse era um medo muito grande. Se ele tivesse compreensão e cultura da compreensão do mundo espiritual, nós somos almas eternas, que colhemos o que plantamos. Se ele foi alguém que cumpriu seus deveres, não precisava se preocupar, ao contrário, era hora da colheita do que plantou. Depois não tinha essas compreensões, né? Estava com muito medo. Será que eu me salvarei, padre? O padre, mas você sempre foi um bom católico, mas escute, disse ele com voz bem triste. Eu desejaria morrer em outras condições, padre. Como eu confessei ao senhor, fui abonado para minha mulher há tantos anos, sabe que ela me trocou por outro homem, padre, e fugiu. Nunca mais soube notícia dela. Aí, só, eu sempre, quando, na minha vida com ela, eu sempre admiti que quando ela fugiu, ela foi embora, eu admiti que era uma prova de incapacidade de compreensão de parte dela. Mas agora, padre, já estou me à beira da morte, estou refletindo melhor. Quem sabe não foi eu culpado direto, disse ele. Talvez, olha só, ele cumpridor dos deveres extraordinários, mas nesse momento de reflexão, talvez tivesse levado eu longe demais de meu propósito de viver para a religião, padre. Eu só me dediquei à religião, fiz o bem que podia, só via trabalhando e minha mulher não era muito ligada a isso. Talvez se eu tivesse me dedicado menos, ficado mais em casa, quem sabe ela tinha me suportado, né? Dizendo ele. Ela até me chamava, padre, de padre sem batina, provando que, na verdade, era um vocacionado. Ele era alguém que colocou a sua vida a serviço do bem. Estava sempre ajudando quem precisava, estava sempre fazendo trabalho na igreja, etc, etc. Né? Provavelmente, dizendo ele, a minha atitude tem causado o desvio de minha mulher, que tinha ido embora. Ou seja, ele está reflexionando no final da vida, sempre pensou que a mulher não teve a paciência que deveria, o cuidado e o zelo com ele, tinha ido embora, mas ele agora, moribundo, gostaria muito de se pacificar. Ele está perguntando ao pai, será que eu também não tive culpa nessa história toda, né? Após fitar, o padre implorou, padre, eu preciso vê-la, padre. Eu não preciso necessitar com ela, preciso me apaziguar, preciso me desculpar com ela. Afinal de contas, faz 11 anos que eu perdi ela de vista, ela foi embora, nunca mais deu notícia. O sacerdote, entretanto, impaciente, não estava interessado em satisfazê-lo, não. Estava impaciência, estava repetindo com impaciência. Descanse, Cavalcante. Vamos ver a diligência. Quem sabe ela não vai aparecer, né? Murmurou, então. Obrigado, padre. Obrigado. E o religioso tentou sair. Estava doido para ir embora. Mas Cavalcante, amedrontado de morrer, perguntou ainda. Acho que me demorarei muito no purgatório, padre. O padre não aguentou mais. Mas que ideia! Que ideia, moro. Entediado. Ele estava entediado, chateado pra caramba. Aí olhou para ele e falou, bem aborrecido, falta de suficiente confiança no poder de Deus. E aí ele entendeu que o padre estava zangado mesmo. Aí ele entendeu, compreendeu perfeitamente essas palavras de tamanha irritação. Ele entendeu, não falou mais nada, ficou calado, sorriu humilde e calou-se. E o padre foi embora. O sacerdote, ao se afastar, aliviado, encontrou o médico. O médico que atendia aquela turma toda aí, muito zangado, o padre disse, afinal de contas, o que acontece com o Cavalcante? O padre dizendo isso ao médico. Morre ou não morre? Imagina que caridade estava, né? Veio levar consolo àquela criatura, estava torcendo para Cavalcante morrer, para se livrar do problema. Chegou aí, disse, padre, dizendo eu estou cansado de tanto caso cumprido. O cara está para morrer, ainda vem me perturbar, perguntar 1000 coisas, eu estou cansado dessas coisas, o padre. Ó.
Aí o médico diz, mas tem sido um gigante na reação. Quer viver de qualquer forma. O médico dizendo, né? Aí o médico disse assim para o padre, considerando, porém, os males sem cura, que era o caso dele, vem examinando, olha que conversa que o médico dizendo para o padre, examinando a possibilidade de eutanásia, ou seja, de dar um remédio letal para a pessoa morrer. Isso o médico falando isso para o padre. Primeiro, o médico falar isso é grave, porque ele está ferindo a ética médica. Ponto. E um padre ouvir isso, que o papel do padre é exatamente pugnar pela vida, pelo amor, pela fraternidade, ainda mais no momento desse de angústia que tem que estar partindo, ele tem essa obrigação de ter esse comportamento de carinho, de amor, de compreensão, de dar paz, de dar a qualquer pessoa, ainda mais ele, Cavalcante, que foi uma pessoa que colocou a sua vida inteira a serviço do bem, a serviço da igreja, era um servidor, merecia ter mais respeito, qualquer um, né? Aí o padre disse, quando ele falou que o médico falou da eutanásia, aí o padre disse, parece-me caridade, eu acho que é uma boa ideia aplicar a injeção mortal, porque, disse ele, porque o pobre está apodrecendo em vida. Uma medida dessa seria até uma caridade, ó, fazer, para aplicar a eutanásia, uma injeção para matar logo o homem. Veja, que coisa impressionante. Um padre dizer isso mostra a falta de sensibilidade muito grande. E então, o médico, ao ouvir essa informação do padre, que era até uma caridade fazer a eutanásia, se abafou o riso. Um deboche, mas como que diz? Poxa, será que eu estou ouvindo isso mesmo de um padre dizer um negócio desse que apoia a eutanásia? Parece um deboche, né? Aí André Luiz narrando agora. A cena chocava-me pelo desrespeito, tanto do padre, especialmente, e do médico. O médico está ferindo a ética médica e o padre por falta total de caridade de alguém numa situação daquela, moribundo, ainda mais um servidor da igreja, alguém com tanto mérito. Muito bem. Ambos profissionais da religião e da ciência, né, notavam uma situação superficial, sem ter a compreensão do sagrado mistério da alma. Ou seja, se alguém está passando por aquela situação, precisava passar por aquela situação, fazia parte do processo. Se eles conheciam isso, era muito mais fácil pugnar pela eutanásia, pela morte logo, né? Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho, ou seja, a equipe espiritual que estava tratando dele, no caso Bonifácio, no caso Jerônimo, no caso André Luiz, era todo tratado com carinho e amor, como se fosse uma criança bem amada, diz André Luiz. Quanto ao eclesiástico, ia longe o padre. Aí, então, disse Jerônimo, o pobre sacerdote ainda não possui os olhos de ver, ou seja, não tem ele a compreensão de que esse é um filho de Deus e merece toda assistência. É isso a que serve os sacerdotes. Qualquer religioso, no momento como esse, é ser caridoso, vir dar conforto, vir dar paz, e não agir dessa forma. Os olhos de ver significa isso. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante, trabalhou do bem, trabalhou a vida inteira pelo bem, trabalhou pela igreja, merecia ter mais respeito num momento como esse, né? Enquanto isso, o enfermo enxugava as lágrimas copiosas, sentiu-se desrespeitado, sentiu-se desprestigiado, sentiu-se desprotegido diante daquela atitude do padre. Começou a chorar, uma situação muito difícil. A atitude do capelão advertiram do deplorável estado de seu corpo. Até então ele não tinha entendido ainda, porque na situação de dor que estava muito grande, não tinha se apercebido que o corpo estava apodrecendo em vida, ele não sentia. Mas com a atitude do padre, o tempo todo querendo se livrar por causa do mau cheiro, ele começou a sentir o mau cheiro, agravando o mal-estar dele. Quer dizer, se ele estava ruim, passou a ficar muito pior ainda. Ele começou a sentir o mau cheiro que exalava do corpo, né? Sua angústia era grande. Pediu o comparecimento de uma religiosa que atuava na casa. Ele não dizia que ser uma freira, mas era uma religiosa. Porque ele tinha sede de consolo. E o que o padre não deu o consolo, ele buscava esse consolo em alguém. Aí lembrou dessa religiosa que trabalhava lá e pediu para que ela viesse até onde ela estivesse, né? Porque tinha vontade de ser consolado e precisava dessa coragem, porque tinha muito medo de morrer. Provavelmente, disse ele, pensou ele, um coração feminino, talvez tivesse mais sensibilidade para nos dar o reconforto que o padre me deu. Quem sabe, né? Disse ele. Porém, a irmã de caridade, essa senhora, não sei se é uma freira ou um outro, chegou já mal-humorada. Também não veio com muito não chegou com muito amor, não, que era a expectativa dele. Já chegou, fez questão de escutá-lo, colocando alguns desinfetantes no nariz, para mostrar claramente que o corpo dele estava mal cheiroso. Ele, quando sentiu isso, já ficou... A surpresa foi mais dolorosa do que a do padre.
Cavalcante chorou, queixou-se da atitude já descaridosa da moça. Mas mesmo assim conversou com ela: eu preciso viver mais alguns dias, porque eu desejava partir, não desejava partir, morrer sem se reconciliar com minha ex-esposa, de jeito nenhum, minha esposa. Eu rogava à senhora providências médicas, pagaria despesas do serviço, logo que ele pudesse tomar, como o pai disse que ele poderia retornar a viver, ele começou a pensar: se eu viver, eu vou pagar, recorrerei a meus parentes que têm dinheiro, mas o débito será pago. Eu queria que a senhora fizesse tudo que fosse possível, eu melhorar, ver se eu consigo encontrar minha esposa, eu preciso reconciliar com ela antes de morrer. Era o grande desejo dele, era encontrar a esposa e reconciliar. Mas a irmã Caridade, entre aspas, depois de ouvi-lo com frieza, foi sucinta: meu amigo, disse ela áspera, tenha fé, só isso. A casa está repleta de enfermos pior do que você. Ora, não posso fazer muita coisa. Não, ela disse logo: eu não posso fazer nada. Está cheio de gente na situação pior do que você. Imagina a insensibilidade de alguém que morre, não morre, alguém diz algo assim. Né? Não posso lhe ajudar, não posso fazer nada, tem gente na situação pior do que você vem pedir ajuda num negócio desse? Mais ou menos assim. Como o doente insistiu na mesma pedido, para que desse alguma medida, que ele queria ver a esposa, ela concluiu isso: não tenho tempo e tchau. Não tenho tempo e acabou-se. O pobre coitado, então, entrou em pranto silencioso. Recordou da sua vida, da saudade da infância e da juventude, das estradas da vida terrena, de coração aberto à prática do bem, a vida inteira praticou o bem, e esperava também, quando chegasse a situação de ajuda, também recebesse o bem, né? Não compreendia Jesus, ele pensando, né? Encerrado nos templos de pedra. Não, Jesus, ao contrário, Jesus não tinha igreja, Jesus não estava preocupado com o edifício de pedra, Jesus queria praticar o bem. E onde estava o infortúnio? Jesus pregava nas praias, nos lagos, nas montanhas, não estava preocupado com a edificação. Ele queria levar ao coração dos sofredores consolo. Jesus dizia que são os doentes que precisam de médico, e ele ia ao encontro do infortúnio. Né? Era esse o papel das religiões, era esse, ele refletindo. Né? Como é que, de repente, ele agora, na hora que estava lançando mão, na hora que estava moribundo, sendo de consolação, ele é recebido de forma tão estranha desse jeito, tão insensível, né? Ele pensando, né? A doutrina que abraçava, a católica no caso, não lhe oferecia ensejo à mais vasta aplicação desse evangelho. Estava muito preocupado com a aparência, com a exteriorização, mas a vivência do evangelho de Jesus, ele pensando tal. Era compelido, na igreja, à época que ele estava, a satisfazer obrigações convencionais e a perder um grande tempo através de manifestações de culto externo. Missa, não sei mais o quê. Eu me lembro demais que, visitando algumas cidades na Europa, ou mesmo em Minas Gerais, você encontra cidades que têm 4 igrejas na mesma praça, uma de frente para a outra, porque naquela época a preocupação era mostrar que era o padre mais poderoso para construir a igreja mais suntuosa. Não era esse o papel das religiões. Não é esse o papel das religiões. Ele pensando aqui, o papel das religiões é exatamente o consolo, acudir, a caridade, o sofrimento, a fraternidade. Esse é o papel. Esse é o que o Evangelho de Jesus prega. Templo não importa. Mas ele pensando, a igreja, infelizmente, está muito preocupada com o culto externo, mostrar poder, do que da assistência, levar sofrimento, levar consolo aos que sofrem, os sofredores, né? Disse ele. Entretanto, valera-se de toda oportunidade, quando esse eu na minha vida, toda oportunidade que eu tive para testemunhar entendimento cristão, ou seja, a minha vida foi baseada nos ensinamentos de Jesus, a minha preocupação era socorrer os sofredores. É isso que Jesus fazia, disse ele, né? Ele estava pensando. Porque amar o exercício do bem, para ser bem-vindo ao exercício do bem, disse ele pensando, né? Constante e fiel, e era, porque eu vim preocupado com mais sofredores, etc., era aborrecido aos sacerdotes e à família em geral, que não compreendiam essa minha dedicação na vivência do evangelho, na prática do evangelho. Os sacerdotes se aborreciam até com essa vontade dele servir, porque os pais estavam preocupados mais com a aparência. Não podemos generalizar, mas era o pensamento dele, né? Estou dizendo isso, mas era o que eu estava pensando. A maioria dos pais está preocupada apenas com a externalização, não está preocupada com uma assistência direta, né? Disse ele. A parentela também não entendia. A parentela também não queria, chateava, né? A parentela, inclusive, chamava de fanático, desequilibrado e imprestável, porque só estava preocupado com os outros, preocupado em servir os necessitados, sem dar a assistência devida que ela achava. Era discriminado pela família e pela própria igreja. Olha que coisa impressionante, né?
Perseverava mesmo assim no bem, disse ele. Ele pensando, tudo ele pensando. Depois que a senhora religiosa deu um fora nele grande, eles pensando, mas como eu dediquei minha vida inteira, né? Embora em condições elevadas em que desenvolver sua fé, e André Luiz perseverava mesmo assim, mas não obstante ter tido uma vida dedicada à fé, mas ignorava as lições do além-túmulo e recebe a morte. Não obstante ter sido um homem de bem, trabalhador do bem, mas essa ignorância a respeito da vida do além-túmulo estava dificultando muito. Por isso, a medo da morte. Se ele tivesse as compreensões, não tinha ter medo da morte, coisa nenhuma. Cumprir as missões. Se ele estava sofrendo, ele ia só colher do lado de lá. Se tivesse compreensão de que a vida, o espírito é imortal, que ele iria colher o que plantasse, ele estava com medo de morrer, com medo do inferno, essas questões todas, né? Estimaria obter, ele queria ter a certeza do destino dele. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? Isso angustiava ele. A visão mental do inferno que a Igreja Católica mostra, por exemplo, que eles tinham, que ele lia, enfim, no ensinamento da Igreja Católica, colocava ele em uma situação difícil, medo, dava arrepios, ele pensava na possibilidade de ir para o inferno, etc. Aí eu boto aqui os malefícios das informações. Essas informações criam sérias dificuldades aos irmãos que pensam em céu e inferno, naquela visão dantesca, do inferno como penas eternas, como se Deus não fosse o Pai misericordioso e bom. Né? E esse pensamento assusta e cria graves dificuldades, graves distorções e graves dificuldades na hora da desencarnação. A probabilidade de sofrimento purgatoriais, de passar não sei quanto, também causava um temor muito grande, o inferno mesmo no purgatório. Né? Desejava algo melhor para ele. Né? Por isso que ele queria ter certeza, será que eu vou para o céu? Como ele não sabia, essa angústia trazia muitos problemas no mundo dele. Ele gostaria de ter um mundo melhor, disse ele, um mundo que viver a situação que está passando de sofrimento, né? Suspirava em ingressar em coletividade diferente, né? Encontrar corações amorosos, talvez no céu, que ele imaginava, né? Sintonizado no que ele pensava, sentia uma fome e sede de compreensão, mas não estava sendo compreendido, não estava sendo essa consolação está sendo dada a ele, né? Essa profunda compreensão, né? E prejudicado pelos principais dogmas da religião católica, diz André Luiz, dogma da religião que ele abraçava, repelia a nossa ação. Ou seja, toda vez que a equipe de Jerônimo, André Luiz e Bonifácio tentava auxiliá-lo, tentava levar algum conforto a ele, que não conseguiu, junto ao padre, muito menos a irmã Caridade. Né? E a equipe espiritual tentando o tempo todo ajudá-lo, tranquilizando, né? Mas Jerônimo, por exemplo, aplicava recurso magnético, tentando induzir o sono para desdobrá-lo, para levar essas explicações, mas ele, para prepará-lo, ele para a morte, para ter essas informações dele, esses medos, mas ele lutava para manter-se vigilante. Ele não queria dormir, porque ele tinha medo de dormir e não acordar. O medo era esse. O medo de dormir e não acordar e ir para o inferno. Esse era o grande medo dele. Então, todas as ações que foram feitas pela equipe espiritual, tentando socorrê-lo, desobrá-lo, ele quando sentia a presença dos irmãos espirituais, rebelia, de qualquer jeito, queria viver de qualquer jeito. Queria ver a esposa antes do fim, era um grande pedido dele, porque se tivesse condições de se apaziguar com ela, morreria tranquilo, ele pensando. Né? Se ela surgisse, dizia ele, pediria-lhe perdão. Tamanha humildade de André Luiz assomava-se ao ser, naquela hora de grande abatimento. E aí ele começou a pensar, ele Cavalcante, se ela viesse aqui mesmo com outro que ela está vivendo, que tirou de mim, eu não ficaria magoado. Por que odiar? Ele pensando, né? Até se ela viesse aqui com o novo marido, não teria nenhum problema. Ele pensando, porventura, não lhe ensinei a lição de Jesus, que a fraternidade constitui uma bênção do Altíssimo, então não teria não teria nenhum desejo de mal a ele, muito pelo contrário. Quem seria mais culpado? Ele começou a pensar, e se refletindo. Ele é que mantinha uma desdobrada indiferença, ele, Cavalcante, com as questões do lar, ao apelo da família, para ele ser menos caridoso e trabalhar em casa, né? Para com as exigências da companheira, devotando-se à fé, arraigada na fé, sei que ele era culpado por aquela situação, ou aquele homem que levou-a, que a recolhera, talvez em desesperação. Ele começou a pensar, pois eu não tenho raiva nenhuma se ela vier aqui com outro. Quem sabe se eu sou mais culpado do que ele? Ele começou a pensar, né? Afinal de contas, se pugnar, eu sempre falo na pregação, sempre falo na prática da caridade.
Por que motivo ele, o novo esposo da esposa dele, eu não teria caridade para com ele? Imagina, faltaria uma demonstração de caridade do meu próprio lado? Não, se ela vier aqui na companhia do ex-esposo, será recebido com muito carinho, sem nenhum problema, etc, etc. Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-se de luz e amor que ele tinha, mas não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele tinha efetivamente uma fé muito grande, né? O idealismo ardente. Ninguém podia reprovar, ele pensando, isso tudo ele pensando. Eu tinha essa sede, essa fé muito grande, era minha missão, o amor era muito grande. Por que ninguém queria, não tinha como sufocar isso? Era minha missão, era meu coração. Esse idealismo ardente de fazer o bem, disse ele. Como é que alguém podia reprovar esse ensejo do meu coração, disse ele. Mas se era esse o caminho escolhido, né? Razões por que disposia aquela criatura. Será que eu tinha fome de luz e ela não compreendia isso? Isso ele pensando, né? Por que fizeram promessas a ela, se eu podia atendê-la? Ele também pensando, será que eu não fui culpado também de ela ter ido embora? Porque eu tinha era a minha missão, assistir o miserável, necessitado, etc, etc. Ela não pensava isso. Mas se eu casei com ela, será que eu não tenho alguma culpa nessa história? A dor desenhava-se na tela da lógica, no fundo da consciência, com uma nitidez que os compreende o mundo. O que André Luiz está dizendo? Todos esses pensamentos dele estavam aparecendo na tela mental dele. É muito mais claro que fosse um livro. Todos esses pensamentos estão lá na tela e são capazes de ser lidos. Então, essa angústia dele, essa reflexão dele, dizendo que se o ex-esposo viesse com ela, não teria razão nenhuma para ter raiva dele. Será que ele não foi culpado se arraigando tanto no trabalho da caridade? Né? Se ele, que tinha tanta fome de luz e foi incompreendido, dizer, será que não tinha alguma culpa nessa história toda? E André Luiz vendo essa história toda, né? Aí, com a Cavalcante, que não via tão bem, que via tão bem a situação dos sentimentos humanos, a miséria, a desgraça, colocou sua vida, infelizmente era cego ao outro lado da vida. Não tinha compreensão nenhuma formação, desconhecia a vida do mundo espiritual, e isso estava causando grande dificuldade no desprendimento. Isso no capítulo de desprendimento, difícil por isso, porque ele teimava em não morrer. Teimava em não abandonar o corpo, aquele corpo que ele não aguentava mais nada, ele teimava e continuava, porque tinha medo de morrer. E porque queria encontrar com a esposa antes de desencarnar, porque ele queria se reconciliar com ela. De onde tentávamos auxiliá-lo, em vão. Ou seja, todas as tentativas que a equipe espiritual tentava fazer, ele reprimia, não desejava de jeito nenhum. E os dogmas criam muitas dificuldades, né? Já que não fala da espiritualidade, não fala dessa assistência, etc. Jerônimo poderia aplicar recursos extremos, ou seja, obrigá-lo a dormir para levá-lo a tentar tomar essa providência. Mas não fez. E perguntado por André Luiz, ele disse muito calmo, ninguém corte onde possa desatar. O que significa essa resposta, Jerônimo? Ninguém corte onde possa desatar. Por que tomar uma medida drástica? Que às vezes pode trazer algum trauma a ele, se a gente pode tentar remediar, tentar educá-lo, tentar induzi-lo a, podemos ajudá-lo ele de forma tranquila, mas de forma mais caridosa, né? Considera uma atitude drástica, se pode uma medida mais saudável, que vai até ajudá-lo a educar. Essa era a resposta, né? Ao doente, debalde, porém, tudo foi feito no sentido de que o doente, a trégua do sono preparatório, foi tentado, mas Cavalcante reagia. Todas as vezes que Jerônimo e Bonifácio aplicavam os passes, etc., para tentar ele dormir, ele reagia de todo jeito. Sentiu-se a aproximação do grupo espiritual, de leve, fazia expressões, movimentos, começava a oração, pedindo, implorava e via a companheira antes de morrer. Era isso que ele queria. Ele tinha medo de dormir e não acordar, porque ele tinha ainda a missão, era ver a esposa antes de ir, e tinha medo de morrer. Aí então Bonifácio disse, o amigo espiritual dele, desventurado irmão, não sabe ele que a ex-esposa desencarnou há mais de um ano e está aqui assistindo para a vinda dele. Num cárcere de sofrimentos imensos, vítima de uma infecção luética, que significa sífilis, doença sexualmente bastante grave, que não tinha cura na época, né? Ela desencarnou numa situação dessa. Jerônimo não se moveu ao ouvir a informação de que ela tinha desencarnado com sífilis,
Mas André Luiz, curioso como sempre, mas lutei para não disparar interrogações a respeito dos pormenores. Por que ela morreu de sífilis? Deixando claramente aí que ela era uma pessoa, em princípio, uma vida desequilibrada. Coibi-me, não devia ser pergunta esse último naquele momento, disse ele. Meu assistente, diz André Luiz, como se houvesse recebido com naturalidade aquela informação, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, meu amigo, não pode mais suportar por mais tempo. A situação dele está dramática, ele vem sofrendo muito, já era para ter desencarnado. Ele teima em manter-se vivo, mas o corpo dele não suporta mais. O corpo já se foi, já rendeu-se a máquina dele. Dentro de algumas horas, disse Jerônimo a Bonifácio, porque Jerônimo era o encarregado da desencarnação dele. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno. O corpo vai apodrecer em vida, todo o corpo dele. E a gente precisa libertá-lo, precisa desencarnar. Não dá para segurar mais isso há muito tempo, disse ele. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede a presença da esposa de qualquer jeito. Então, uma providência para trazer essa esposa aqui, para ver se com a vinda da esposa aqui ele se acalma e morre em paz, disse ele. Essa era a ideia. Já tentando auxiliá-lo a desprender-se, desdobrar-se, afrouxando os laços do plexo solar. Mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, isso foi a solução dada por Jerônimo, resolvi abrir pequenos vasos do intestino dele para uma hemorragia aconteça até a noite, ininterruptamente, para quando fazemos a libertação, para desencarnar. Por que, então, essa hemorragia? Para enfraquecê-lo cada vez mais e criar as condições para abrir as comportas, os portais espirituais. Quando estamos na beira da morte, uma situação desse jeito, abre-se a possibilidade, passa a ter a compreensão e a visão espiritual, né? Peço a você, Jerônimo, peço a você trazer a companheiro, que as encarnou até aqui, ele veio. Só o enfraquecimento físico dele acentuar-se-á em algumas horas, e as percepções espirituais de Cavalcante vão se abrir. Você vai abrir a percepção, ele poderia, então, ver o espírito da esposa e se acalmar, afinal de contas, que era o grande desejo dele, antes de morrer. A tentativa, sem dúvida nenhuma, de Jerônimo, era exatamente apaziguar o espírito dele para ele morrer em paz. Aí disse, ele verá, então, desse modo a esposa, antes da morte, né? E dormirá menos quieto, que se aproxima, e dormirá mais tranquilo quando isso acontecer. Bonifácio passou a cumprir a determinação de Jerônimo com integral cooperação. Logo, em seguida, Jerônimo operou o rompimento de algumas certas veias, de menor importância, atenuando a capacidade de resistência. Ou seja, começou a hemorragia bastante forte para ele perder forças, o corpo cada vez mais, para ele tirar aquela reação, diminuir a reação dele à morte, né? Por breves horas, o relógio já marcava pouco mais de meio-dia, né? Ele iria enfraquecer gradativamente. Aí André Luiz, antes de nos afastarmos do hospital, disse ele, observou o quadro daquele hospital, aquela enfermaria cheia de gente, uma situação lastimável, enfermaria coletiva, situação muito difícil, e perguntou então a Jerônimo, escuta, se na verdade Cavalcante vai enfraquecer, a ponto de observar as informações observar os desencarnados aqui, né? Será que não vai ser muito chocante para ele ver as cenas que estou vendo aqui? Também cena da paisagem de vampirismo, uma situação muito difícil nesse recinto, porque quando houve a primeira visita de André Luiz e o grupo lá naquele hospital público, um monte de gente junto dos outros, viu uma situação lastimável, pessoas já prestes a desencarnar, cheio de espíritos sofredores, vampiros, sugando a energia daquelas criaturas. Olha, se na verdade Cavalcante vai abrir a percepção, vai poder ver a esposa, mas vai ver esse quadro também, né? Aí ele perguntou a Jerônimo, infelizmente isso vai acontecer, né? Mas escute, mas não terá, você terá energia, perguntou André Luiz a Jerônimo, para ver sem se perturbar? Aí Jerônimo disse, não, infelizmente eu não posso garantir isso. Mas era uma medida extrema. Ele já estava há 4 dias, já era para ter desencarnado e não conseguia, foi feito tudo que era possível. A medida extrema era aquela tentativa de que o grande desejo dele era ver a esposa desencarnar, se visse, podia morrer em paz. Era uma medida extrema que talvez fosse mais benéfica do que prejudicial. Por isso que Jerônimo concordou com ela. Naturalmente, Jerônimo, qualquer espírito encarnado vendo um quadro desse pode ser vítima de loucura. Atravessaria horas de franco desequilíbrio,
né? Essa é a verdade. Mas talvez seja uma medida que vá, de alguma sorte, trazer mais tranquilidade dele, mais benefício do que prejuízo. Aí Jerônimo tem essa frase lapidar. Quando a luz aparece, quando abre esse portal, né, em determinado plano, onde a criatura esteja apta a ver, tanto se enxerga o panto como o céu, ou seja, aberta a comporta do mundo espiritual, você, por sintonia, você vai ver, se você tiver se for uma criatura elevada, ver a criatura do seu estágio. Mas se tiver em desequilíbrio, em desarmonia, como era o caso dele, certamente virá quadro dantesco, como está acontecendo ali. Essa é questão de sintonia, de claridade e sintonia, né? Do estágio cada um se encontra. A notícia, diz André Luiz, me colocou em desespero, de piedade com a situação que Cavalcante presenciaria no momento seguinte. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, diz André Luiz, como tive a primeira vez, deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, sintonia. Aquelas entidades inferiores estavam ali porque tinham sintonia com as entidades infelizes, né? Que se não tivesse sintonia, não estavam lá. Eram parceiros, né? Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, né? Em grande viciação da mente, postavam-se em leito diverso, era uma enfermaria coletiva, infligindo padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente as preciosas forças. Os caras estão lá quase desencarnando, e as entidades infelizes sugando as energias, o sangue, as energias daquelas criaturas, né? Bem como atormentando-os, perseguindo-os. Né? Infelizmente, era o estágio que eles se encontravam. Né? Ou seja, aquele quadro dantesco, infelizmente, seria visto por Cavalcante. Desde o serviço inicial, né, eles contando, desde que eu tive a primeira vez para visitar Cavalcante, que me desagradaram muito ver aquela situação, naquele departamento. Uma situação difícil. Cheguei até a consultar Alexandre, consultar Jerônimo, a possibilidade de melhorar aquela situação, tomar alguma atitude, mas Jerônimo disse, olha, infelizmente é inútil. Qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência da educação mental, chamam essas criaturas perto deles, por sintonia, né? Atraindo perto deles, essas mazelas orgânicas. Só podemos fazer que é irradiar boa vontade e a prática do bem, sem, contudo, violar as posições de cada um. É o estágio que cada um se encontra. E, às vezes, a dor até é salutar. Nós estudamos nos capítulos anteriores isso, né? Faz parte do processo de aprendizado, infelizmente, não temos como alterar isso. Né? Confesso, diz André Luiz, que experimentava enorme dificuldade para desempenhar minhas atividades ali, porque eu ficava perturbado com aquilo. Né? Enquanto que as interpelações infelizes atingindo-me incessantemente, pediam, reclamavam de dores, sofrimento, lamúrias, mas Jerônimo estava sereno, tranquilo, com a mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações do ambiente. E Jerônimo, mas quanto a mim, eu não alcançara ainda esse poder de me isolar desse sofrimento todo. Eu ficava perturbado. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impelindo de conservar a paz íntima. André Luiz ficava perturbado com aquele ambiente terrível. Imagino que nós também ficaríamos, certamente, pelo estágio que estamos, um ambiente tão dantesco como esse. Né? Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na suprema amargura de Cavalcante, quando essa cortina fosse aberta, disse ele. Aguardei curioso o momento. Quando cheguei na companhia, mais tarde, na companhia de Jerônimo, atravessei o porto, Cavalcante avizinhava-se do como. Você tinha sangrado bastante, a hemorragia tinha sido forte, estava bem fraquinho mesmo. O sangue, alagaram lençóis, que eram trocados, o enfraquecimento era geral, progredia rápido. Alguns anos inspirava dor, disse André, quase era dantesco. Abriram-se-lhes os centros psíquicos, ou seja, o portal da visão, né? No avançado abatimento do corpo. E o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam. Não longe, na mesma esfera evolutiva, ou seja, na mesma fase de sofrimento que eles, estavam vendo as criaturas por sintonia pela situação. Outros enfermos encaravam-no a ele, Cavalcante, que estava assustadíssimo, amedrontados, que ele começou ficou bastante alterado ver aquele quadro. Para eles, para todos eles, os outros doentes, Cavalcante delirava. Aquilo é um delírio que não existe. Se alguém estava vendo as entidades infelizes, era Cavalcante. Os outros estavam vendo os outros doentes, né? Estarei no inferno. Aí ele dizia alto, o Cavalcante, diante do que estava vendo. Estarei no inferno?
ou vivemos em casa de loucos, disse ele. Ó, os demônios, ele vê nas criaturas. Ó, os demônios, vejam, o espírito mau roendo chagas, o vampiro roendo as chagas, né? E de faces contraídas, apontando o mísero ancião de pernas varicosas, cheio de varizes, que as entidades vampirescas estavam sugando a energia, o sangue daquela criatura, e ele viu aquela cena dantesca e ficou muito contrariado. E essa agonia, ele falava assustadíssimo, e os outros doentes entraram em pânico vendo aquela cena, dizendo, está delirando. Ah, o que diz ele? Isso ele falando alto e todo mundo vindo, né? Diz que não é o diabo, a entidade feliz que estava sugando o vampiro. Não é o diabo, mas que o doente lhe deve, ou seja, era uma vingança, estava ali para perturbá-lo mesmo, né? Ouvidos à escuta, todo mundo ficou, os doentes todos ficaram, aquele ambiente aí, ouvindo, o que ele vai dizer agora, pelo amor de Deus? Como, na verdade, a entidade que estava vampirizando o senhor das varizes não respondeu, né? Era a expectativa do próprio Cavalcante, e aí ele ficou numa situação difícil, angustiado, começou a gritar, etc. Não fosse a fraqueza extrema, que ele estava profundamente debilitado, especialmente depois da hemorragia muito grande, ele se levantava e saía ali com o louco, gritando. Os doentes, alarmados com a postura de Cavalcante, falando que tinha loucos ali, gente, espíritos infelizes, pediram a remoção dele. Não tira esse homem daqui, que ele está louco. Todos ficaram com medo, tinham medo daquela situação. Cavalcante desvairava, estava numa situação difícil, achava que ele podia até ser agressivo e tudo. Entretanto, a hemorragia abundante. Sim, então, mas eles, a expectativa dos outros doentes, que com a hemorragia que ele estava, ele morresse logo. Talvez resolvesse o problema, porque ele está numa situação tão dramática. Era trocando um lençol atrás do outro, ele sangrando, que bom, mas vai morrer logo, talvez se resolva o problema. E Jerônimo ministrou ao pobre do Cavalcante recursos de reconforto, e alguns outros aquietou-se, fraco, etc., com a aplicação dos passos magnéticos, até não se acalmando, né? Não se passou muito tempo e Bonifácio, o benfeitor, Bonifácio, o amigo espiritual dela, entrou, conduzindo um verdadeiro fantasma. A ex-esposa de Cavalcante, convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral, ou seja, era treva pura. A pobre da senhora, a esposa de Cavalcante, que tinha desencarnado, coitada, era um espírito profundamente sofredor, era um espírito profundamente trevoso, cheio de sombras, era uma criatura em profundo sofrimento. E aí a gente entende por que, possivelmente, lá a morte dela tenha sido em função da questão da sífilis, possivelmente teve uma vida sexual desregrada, desequilibrada. Então, era um espírito profundo e sofredor, né? Ela não via sequer o Bonifácio, que vinha conduzindo ela. Não via, porque a sintonia era diferente, né? Mas obedecia as ordens dele para adentrar aquele local. Ela penetrou o recinto, arrastando-se. Eu tenho interrogação, por que arrastando-se? Os espíritos, quanto menos infelizes, mais o perispírito é grosseiro. Ela, que era uma criatura com o perispírito todo trevoso, coitada, profundamente atrasado, por isso que o espírito dela se arrastava, o perispírito imenso, pesado, sofrível, escuro, né? Satisfazendo o guia, que era Bonifácio, estava conduzindo, veio até o leito onde Cavalcante se encontrava. Quando viu Cavalcante, ela entrou em pânico, começou a gritar, com horror, gritou. Ela, quando viu, sentimento de culpa, muito possivelmente, e perturbou até o alívio que ele começava a sentir, porque com os passes magnéticos aplicados por Jerônimo, né? O moribundo, então, voltou e viu. Quando escutou aquele gritaria dela, viu, porque a sintonia dele e dela, ele conseguiu ver. Alegre sorriso estampou no rosto. Pois és tu, Bela, graças a Deus, não morrerei sem pedir-lhe desculpas. Quando ele viu o espírito daquela criatura sofrida, trevosa, enfim. A ternura era tanta, dirigia a miserável figura de Sandra Luiz, causando que usava compaixão. Tanto ela, um espírito muito difícil, e ele, uma ternura, ansiava tanto vê-la, né? A esposa beirou-se do leito e tentando ajoelhar-se. Diante daquela situação, do complexo de culpa imensamente dela, e etc., se ajoelhar. Mas ele trocou. Ouvindo ele assombrada, quando ele falou, és tu bela e tal, que bom que você veio aqui e tal, ela trocou aflita. Joaquim Cavalcante, perdoa-me, Joaquim, perdoa-me. Aí ele, perdoar-te de quê, minha filha, tentando afagá-la. Eu, sim, fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte,
Por favor, não me queiras mal, ele dizendo. Não te pude compreender no outro tempo e facilitei-te o passo em falso, ou seja, ela abandonou e uma vida desequilibrada, colaborando impensadamente para que te precipitaste ao escuro despenhadeiro, uma vida desequilibrada e desregrada. Não entendi o problema doméstico que tão deveria. Ele, num gesto de profunda humildade, pedindo desculpa a ela, pedindo perdão a ela. Hoje, porém, que a morte me busca, deseja paz. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Ele, diante daquele espírito infeliz, trevoso, etc., pedindo perdão. Desculpe-me, falava ele, vencendo enormes obstáculos. Porque aquele entendimento fazia profundo bem a ele. Ele tinha um desejo muito grande de se desculpar com ela. Então, estar ali diante dela e pedir perdão era tudo que ele almejava antes de desencarnar. A mente apaziguara, assim. Ele estava em paz, estava tranquilo. Contemplava a esposa, quase feliz. E ela, Joaquim, suplicou a mísera, perdoe-me. Não tenho nada contra ti, ao contrário. O tempo ensinou-me a verdade. Assim. Que verdade? Que ele era um grande benfeitor, que ele era um grande trabalhador do bem, que ela não teve a paciência para compreender isso. Ela não estava à altura de compreender aquele homem extraordinário que era ele. Ela agora tinha essa compreensão, confessava a ele isso, que ele não era o cara errado, ele estava fazendo o que devia ser, era a sua missão. Mas ela não teve essa compreensão e buscou outro caminho, né? Aliás, sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. Ele ouvir isso também trouxe muito consolo para ele, porque ele achava de alguma sorte que também podia ter culpa nisso. O moribundo escutou, esboçou a fisionomia, intensa alegria por ter sido compreendida, afinal de contas, nem que seja tardiamente, né? Fitou em êxtase, totalmente modificado e murmurou. Agora estou satisfeito, disse ele, graças a Deus. Então, o médico que cuidava dele, aquele médico que falou lá na eutanásia lá atrás, apareceu visitando o médico, aí quando Cavalcante viu o médico e chamou ele, avisou do leito e eles chamando a atenção dele, Cavalcante chamou a atenção do médico. Veja, doutor, minha esposa chegou. Que antes ele tinha dito isso ao médico. Minha esposa chegou, enfim, e tentando conquistar a atenção do médico, disse, estou contente, conformado, dizendo isso para o médico, né? O médico, aquela cena, não via naturalmente o espírito da esposa, né? Mas minha pobre bela parece enferma. Claro, ela abatida, o espírito escuro, cheio de trevas, né? Ajude-a, por favor, por amor de Deus. Pediu o médico para ajudar o espírito, porque ele até então não tinha compreensão que ela estava desencarnada. Menor noção, né? Ele não tinha a menor noção disso. Não tinha noção de espiritualidade, não tinha compreensão do mundo espiritual. Ajuda, doutor, que ela parece aferma, abatida. Ela aí ele então olhou para a enfermaria, viu aquela situação dramática da enfermaria, cheia de espírito inferior, infeliz, vampiro, etc., fixando o quadro, inquiriu: por que motivo, doutor, tantos loucos foram internados aqui? Ele, com a visão espiritual que ele estava tendo, achava que o médico me estava olhando. Olha aquele, doutor, parece sufocar o infeliz, mostrando uma entidade que assediava um pobre doente, de asma cardíaca, ele estava tentando sufocar. Imagine. O médico que nada viu disse, não estava vendo nada disso, naturalmente, disse, é o delírio, dizendo para a enfermeira, é o delírio. Percebendo o fim, ele está para desencarnar e está delirando, disse ele. Entretanto, Jerônimo, o coordenador, recomendou a Bonifácio retirar-se a figura sombria da esposa que estava lá, a ex-consorte, porque era um espírito, com tanto sofrimento que ela tinha, um espírito trevoso, dantesco, a presença naquele ambiente terminaria piorando mais a situação. Já quando tinha alguma missão, vai permanecer ali, as energias que emanavam do espírito dela, podia piorar a situação do quadro dele e do grupo daqueles enfermos que estavam ali. Não seria boa a permanência dele, disse ele. Recomendou Jerônimo que Bonifácio levasse. Aí disse, olha, não nos convém a doravante a permanência aqui da semana criatura. Já cumpriu a obrigação dela. Veio aqui, o marido viu, desculpou e tal. Aí disse, olha, inclusive ela possui numerosos credores à espera dela, ou seja, ela foi certamente uma criatura que teve um comportamento muito extravagante em vida, não é à toa que morreu de sífilis, e como ele disse que ela tinha vários credores à espera, certamente se endividou com muita gente, isso que quer dizer. E a permanência ali não ajudaria de jeito nenhum ao espírito moribundo de Cavalcante. Podia até prejudicar outros doentes ali. A desventurada, quando foi dada a ordem para retirar ela reagiu, procurando ficar. Bonifácio então aplicou força magnética para levá-la, né? Então, e ela só foi na marra, aos gritos, começou a se afastar. Quando na verdade, quando Cavalcante viu que ela se afastava, aos gritos, ele também ficou angustiado.
Volta, Bela, volta. Ele não tinha compreensão, porque ele não via Bonifácio levá-la. Porque só quem Cavalcante via era ela, por essa questão de sintonia. Não via, nem via, via Jerônimo, muito menos André Luiz. Só via a figura dela. Como ela ia saindo e gritando, ele ficou assim, volta, Bela, volta. Né? Esforçou-se o médico para conter ele, que estava angustiado, pedindo que ela voltasse, aquela situação toda. E Cavalcante continuava invocando a presença dela e gritando, aquela confusão toda. O médico balançou a cabeça e disse, olha, é impossível continuar assim. Será aliviado. Esse será aliviado aqui por ela. Iria aplicar a injeção da eutanásia, ia matá-lo definitivamente. Ele não conseguia se acalmar. Aí Jerônimo ficou muito preocupado com essa informação de quando ele disse que será aliviado, era assim, porque ele já tinha dito lá atrás ao padre que numa situação como essa, a solução seria a eutanásia para prolongar o sofrimento, que o padre concordou, né? Por isso que ia ser aliviado, e pronto, Jerônimo pegou. Penetrou no íntimo, Jerônimo, penetrou o íntimo dele, do próprio Cavalcante, Jerônimo, né? E passou a mostrar extrema preocupação que poderia acontecer. Ele sabia os efeitos deletérios para o desencarnante, a eutanásia. Aí disse, olha, falou para o André Luiz, vamos beneficiar o moribundo com medidas drásticas para esse desencarne agora, antes que a injeção venha acontecer. O doutor pretende pôr-lhe fatal anestésico, atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do doente, e ele começou a aplicar passos longitudinais, tentando desencarná-lo. Mas Jerônimo, Cavalcante teimoso, reagindo. Quando percebeu que estava tentando a medida para desencarnar, não reagiu, não queria de jeito nenhum desencarnar, e agoniado, e agitado. Não teve jeito. Aí dizendo, não posso morrer, tenho medo. Imagina a situação. Veja, gente, como isso é prejudicial para alguém numa situação como essa. Então, o médico não contou a conversa, né? Foi lá, pegou como ele lutava para continuar aquela situação de grito, em oposição ao esforço que a equipe espiritual estava fazendo para desencarná-lo, mas não teve jeito. Então, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico simplesmente aplicou a injeção compassiva e ante o gesto de profunda desaprovação de Jerônimo, do orientador. Fez efetivamente a eutanásia, né? Diz que em poucos minutos Cavalcante calou-se, interessando-lhes os membros, começou a ficar duros, etc. Imobilizou-se a face, os olhos ficaram vítreos, imóveis. Cavalcante, para o público de fora, para o público encarnado, desencarnaram, morreu ali. Entretanto, não para o mundo espiritual. Jerônimo, Bonifácio, André Luiz sabia que ele não estava desencarnado. O espírito continuava preso ao corpo. E a gente tem que entender como é que funciona isso, gente. Lembra que nós falamos aqui da desencarnação de Fábio, de Dimas, como é que é o processo? É o processo de desate dos nós, é um processo complicado e vai desatando nós e vai retirando. É o corpo perispiritual, que é o corpo de carne, a cópia, vai tirando os bilhões de células sendo retirados um por um. E no final o perispírito fica fora e o final de todo o processo é exatamente o corte do cordão prateado. Como, na verdade, a injeção da eutanásia aconteceu, nada disso pode acontecer. Ele quando totalmente preso, o perispírito preso no corpo de carne, né? Disse ele. A personalidade, o espírito desencarnado estava preso no corpo, inerte, disse ele. Em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Não foi possível fazer o desate, né? Por isso ele estava lá preso, né? Sem perder otimismo, explicou Jerônimo, a carga fulminante de medicação de descanso, ou atuar diretamente no sistema nervoso, interessa o ser do organismo perispiritual. Afeta o perispírito. Está dizendo? Afeta o perispírito. Se afeta o perispírito, não é possível da retirada do perispírito, que também foi afetado pela medicação. Olha que coisa impressionante. Aí só, Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas. Células de quê? Do corpo físico. Porque não houve o desate dos nós de nenhuma célula do corpo perispiritual do corpo físico. Não. O corpo perispiritual continuava ligado totalmente ao corpo de carne. Não foi possível tomar essa providência em função da injeção letal da eutanásia. Esse seria um processo gradual da desencarnação. Se vocês lembram, quando foi narrado a desencarnação de Fábio e de Dimas, era feito um trabalho parte por parte, ia sendo desatado os nós por setores.
Primeiro a parte do intestino, a parte do coração, retirando isso. No final, todo o perispírito sairia. Se lembra que a mãezinha de Dimas abandonou o corpo de carne emprestado e depois passou a segurar o corpo do filho do perispírito. Mas ficou ligado pelo cordão plateado, que é o último estágio, depois que há todo o desate do corpo perispiritual do corpo de carne. Né? Mas, no caso do nosso amigo Cavalcante, não foi possível, porque a eutanásia prejudicou todo esse processo do desate dos nós que queria começar. Né? Então, olha, Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, inválido, ele mesmo, de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Ou seja, não é possível fazer essa remoção, porque também afetou o perispírito. A própria desate de nós, se o perispírito não atendia, não tinha condições de ser feito. Era preciso dar um tempo para passar o efeito dessa medicação no perispírito. Olha que coisa complicada. Complicou muito a tarefa e tornou a desencarnação do pobre do Cavalcante muito mais dolorosa, muito mais difícil. Né? Provavelmente, disse Jerônimo, só poderemos libertá-lo, ou seja, desatar os nós do perispírito do corpo de carne, depois de decorrida 12 horas aproximadamente. Eu imagino ser exatamente quando começa a passar o efeito do remédio da eutanásia no perispírito. Imagino que deva ser isso, para poder começar esse trabalho do desato dos nós. Né? Muito bem. Depois disso, regressando, Bonifácio, regressando de onde? Ele foi, na verdade, levar a ex-esposa de Cavalcante para o local onde ela vinha. Ele tinha que buscar e foi deixar de volta. Está regressando disso. Quando ele regressando, entenda-se isso. O meu dirigente prestou as informações, explicou tudo o que tinha acontecido, os atos finais, a eutanásia, que Bonifácio não estava sabendo, né? Exatos, e confiou-lhe o pobre amigo, que imediatamente foi transportado no necrotério. Como ele tinha desencarnado, simplesmente colocaram o corpo dele no necrotério, desocuparam o local e não tinha compreensão dessas questões espirituais, nem o médico, nem ninguém. Né? E conforme a primeira posição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação de quê? Do recém-desencarnado, ou seja, a retirada do perispírito do corpo, colado ao corpo de carne, transcorreram 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Deu uma trabalheira grande, porque não foi um processo, digamos assim, natural. Foi muito mais complicado. Não foi um processo que teve alguma ajuda, ao contrário do próprio Cavalcante. Né? Tudo por fazer. O trabalho foi muito mais doloroso, muito mais laborioso, muito mais trabalhoso e muito mais sofrível para o pobre do Cavalcante. Quer dizer isso. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis, não, e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, ou seja, o trauma foi muito maior do que o que seria, tivesse sido auxílios normais, foi, por nós, conduzido ao asilo de Fabiano. Lembra que é a Casa Fabiano de Cristo, dirigida por Zenóbia, que é o ponto de apoio, onde já tinha sido levado Dimos e tinha sido levado Fábio, certo? Não tinha sido levado nossa irmã Albina, porque a Albina tem uma moratória, mas Cavalcante fora levada para lá, né? Demonstrando a necessidade de maiores cuidados. Aí, aqui, finalizando, digo, olha, como o desconhecimento da imortalidade complica a vida dos desencarnantes, mas também dos próprios médicos, por essa desinformação sobre a vida espiritual, o médico, se tivesse possivelmente compreensão da imortalidade da alma e as implicações, não teria feito a eutanásia, primeiro ponto. E o próprio padre, que tem um papel de ser aquele que lida e que prima pela vida, também não tinha esse conhecimento, muito possivelmente, porque senão não teria concordado, podido dar aval quando foi dito pelo médico a respeito da desencarnação, a respeito da possibilidade de fazer a eutanásia. Veja, meus irmãos queridos, quanta informação interessante, né? Como é importante a gente ter compreensão a respeito da imortalidade da alma. Essa coleção extraordinária, essa obra maravilhosa, Obreiros da Vida Eterna, trazido à humanidade pelas mãos de Francisco Xavier, através de Benfeitor André Luiz, tenta abrir os olhos para cada um de nós. Ao ler essas obras extraordinárias, tenta despertar em cada um de nós para as verdades espirituais, como isso facilitará o nosso processo de passagem, afinal de contas, todos nós sabemos que partiremos um dia. Entretanto, como será essa passagem, melhor ou pior, depende muito do nosso procedimento. Né? O medo de morrer, o medo do desconhecido, o medo de ir para o inferno, essas questões todas são baseadas nos dogmas da igreja, causam um grande receio, o receio de ir para o inferno, totalmente mostrando como é ensinado que o inferno é esse lugar de penas eternas,
de fogo, de sofrimento, de diabo, não sei mais o que, tal, tal. Como isso dificulta, né? Então, é muito importante espiritualizarmos, é muito importante praticarmos o bem. E aí, na verdade, Cavalcante teve toda a assistência, porque tinha méritos. Toda a assistência fora dada pela equipe que fora designada lá em Nosso Lar, quando ele veio de Nosso Lar, né? Porque ele tinha mérito, passou a vida inteira fazendo o bem, mas era a falta de compreensão, de estudo e compreensão da vida do mundo espiritual tornou esse momento de ser um momento de libertação do corpo físico dele um momento doloroso. Certamente, desencarnado, ele vai para o lugar compatível ao estágio dele. Mas poderia ser muito mais fácil chegar lá se ele tivesse as compreensões de que nós somos seres imortais, que temos todo um processo de renovação e que, na verdade, colhemos e que plantamos. Certo, meus irmãos queridos? Alguma pergunta, alguma coisa que ficou sem que merecesse uma informação, algum comentário? Se tiver alguma pergunta, estarei aqui com prazer para respondê-lo, se possível for. Se não, queria agradecer demais a companhia sempre amorosa de vocês, desejar uma noite e uma semana de muita paz, de muita harmonia, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, muito boa noite.